Queridos espectadores da TV Mundo e TV da Nova Era, agora nós estamos para vocês aqui no sistema satélite. Agora você pode sintonizar a TV Mundo pela banda KU do satélite Intelsat 9 de polarização vertical, TV Mundo, a TV da Nova Era. E nessa segunda parte do nosso programa nós iremos dar continuidade. É lógico, falar de Tancredo Neves em meia hora é impossível, mas nós fizemos uma sinopse bem bacana para vocês, para que vocês, nesse momento onde nós estamos vivendo, inclusive, muito bate-boca na política. As pessoas não têm projeto, as pessoas ficam falando de governos, falando mal do outro. O povo não quer isso, o povo quer projeto. Então nós teremos um debate agora numa rede de televisão no dia 5, é isso que nós queremos. Nós não queremos briga, nós queremos que as pessoas pensem no povo, tá? Então tá aí o grande político Tancredo Neves, conciliador, né? Que conviveu com essas grandes personalidades da política. O presidente Juscelino Kubitschek também, João Goulart e depois, num período mais tumultuado da nossa história, Jânio Quadros, tá? Porque com a morte, com o suicídio do presidente Getúlio Vargas, né? Criou-se uma instabilidade no país e realmente isso foi um período muito perigoso. Foi eleito o presidente, né, JK, Juscelino Kubitschek, e realmente existiam naquela época interferências exteriores. Por quê? Já se vivia uma Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado em 1945 e era um período muito tumultuado da história brasileira e da história mundial. E Tancredo Neves sempre atuando aí de uma maneira conciliatória. Então tá aí, Juscelino Kubitschek, né, passou o poder para o presidente Jânio Quadros e infelizmente em 8 meses ele deixou o governo, e aí criou-se uma outra estabilidade. E aí entra o conciliador, aí entra realmente o ser de luz para, né, que a política saia da área de tumulto para a área da conciliação, a área do discernimento. Então tá aí o grande, né, Tancredo Neves, conciliador, com João Goulart. Por quê? Porque João Goulart tinha veios mais comunistas e realmente se criou um clima muito pesado naquela época. Então tá aí, né, o nosso grande Tancredo Neves conciliando, e João Goulart, inclusive, passou períodos muito complicados na política, e nós tivemos um período muito curto naquela época do parlamentarismo. E aí eu coloquei essas 3 imagens, por quê? Porque os poderes eles têm que ser respeitados. E aquela conciliação que foi feita pelo grande Tancredo Neves, na época, conciliou e resgatou e consolidou os 3 grandes poderes da nação. Então tá aí, que foi o poder executivo, através realmente do presidente na época eleito, junto com JK, né? E também junto com o presidente Jânio Quadros, que foi João Goulart, através do processo de conciliação. Mas realmente, como o nosso processo na época estava muito tumultuado com interferências exteriores, né? Então tá aí o poder executivo, a produção pode passar as próximas, né, imagens, por quê? Os 3 poderes que nós temos aqui no nosso país são justamente os poderes que vêm aí da civilização grego-romana. O Congresso Nacional, né, que realmente é o local onde se criam as leis e o controle, tá, da nação, que infelizmente nós temos aí no presente momento muitos casos de corrupção, muitas situações desagradáveis, mas isso eu vou deixar claro para vocês também. Nós passamos por um período de amadurecimento, pessoal. O nosso país tem 510 anos apenas. Existem países com 5.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos, 1.000 anos. Então nós estamos ainda num processo de amadurecimento para que o povo realmente tenha esse amadurecimento e coloque nesses locais que nós estamos mostrando aí, tá? O Palácio Executivo e principalmente no Legislativo e agora o Judiciário, que são os 3 poderes que esse grande líder brasileiro político, Tancredo Neves, sempre teve em mente. Porque quando esses poderes estão desarticulados no país, é o que aconteceu, né, naquele período justamente de 1964 com, tá, a renúncia de Jânio Quadros. Outras forças tomam conta do poder e foi através do trabalho de Tancredo Neves e outras personalidades que nós iremos mostrar no terceiro bloco
que o Brasil teve um período muito tumultuado, não existia liberdade, e realmente os militares tomaram conta do poder, tá? E aí começou com essas três grandes personalidades. Franco Montoro, governador do estado de São Paulo, Tancredo Neves, governador do estado de Minas, e o presidente do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, que não aguentavam mais o regime de ditadura, o regime de exceção, onde as pessoas não tinham liberdade para fazer nada nesse país. E aí um grande movimento foi criado com essas três grandes personalidades através do processo da eleição direta novamente. Porque de 1964 até 1990, a população brasileira foi impedida de votar nos seus governantes, porque era o regime de exceção dos militares, tá? Então, nessa segunda parte, nós estamos mostrando para vocês outros grandes líderes que, junto com Tancredo Neves, criaram essa maravilha que aconteceu aqui na Catedral de São Paulo, inclusive também capitaneada pelo grande arcebispo Dom Paulo Evaristo Armes, que foi a passeata da direta já, através de uma lei que foi criada pelo deputado Dante de Oliveira, da possibilidade de o país, em 1984, voltar a votar de novo nos seus governantes. Por quê? Porque o povo não votava, era eleito através de indicações do governo federal, do governo estadual e municipal. Essa lei foi derrotada no Congresso Nacional, mas, através da eleição de um colégio eleitoral, candidatou-se o grande conciliador Tancredo Neves, tá? Com um político da oposição da época, e aí realmente, através do Congresso Nacional, foi eleito Tancredo Neves para presidente do Brasil em 1985. E de uma maneira indireta, novamente, um civil, Tancredo Neves, foi eleito presidente do Brasil. Então, nessa segunda parte do programa, nós chegamos aí, tá? A eleição de Tancredo Neves, e na terceira parte nós vamos explicar. Então tá aí o grande movimento que teve. Aí todos os políticos do Brasil se uniram, o que não acontece hoje. Hoje tem muitos políticos que estavam aí abraçados, todo mundo junto, e hoje estão em partidos diferentes, em oposição, né, ao governo que está aí. Então, nessa segunda parte do nosso programa, nós mostramos para vocês já um salto mais avançado desse grande brasileiro chamado Tancredo Neves, conciliador, e que infelizmente foi eleito presidente, mas não tomou posse. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não. Nós estamos falando hoje de um grande brasileiro, um ícone da política brasileira chamado Tancredo de Almeida Neves. É só um minutinho.